Teleaula Natal. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Madison Rodrigues, professor de Geografia da Rede Municipal de Natal. Eu tenho uma estatura mediana, pele clara, olhos e cabelos castanhos. Estou vestido com a camisa preta com a calça jeans. Meu sinal em libras é a letra M de Madison com um leve movimento na testa. Nossa aula terá 18 slides. O primeiro dele, em cima da tela, nós temos Secretaria Municipal de Educação, SME Natal, temos o componente curricular, Geografia, o tema da nossa aula, Conferências em Defesa do Meio Ambiente, além do nome do professor, Madison Rodrigues. Nessa aula, nós vamos aprender a interferência do homem no meio ambiente. Nesse slide 2, também teremos a importância da questão ambiental, a inviabilidade do modelo consumista de desenvolvimento. Nós vamos analisar as conferências em defesa ao meio ambiente, discutir o conceito de desenvolvimento sustentável e falar sobre a Agenda 2030. No slide 3, nós temos a evolução da interferência humana no meio ambiente. Eu dividi em 3 imagens, em 3 momentos. A primeira imagem, no canto inferior da tela, eu tenho uma imagem da pré-história. Eu tenho os Homo sapiens que estão ali agachados, colhendo algum fruto. E aí você pode perguntar, professor, na pré-história já existia uma interferência humana no meio ambiente? A resposta é que sim. Só que até pelo número reduzido de habitantes e por pouca tecnologia que existia, essa interferência era mínima. Na segunda imagem, eu tenho o surgimento das primeiras cidades. As primeiras cidades surgiram 10 mil anos antes de Cristo. E aí a gente já tem uma evolução da interferência no meio ambiente. Se antes os homens eram nômades, eles não tinham moradia fixa, eles saíam de local em local para buscar alimentos, caçar animais, colher frutos. Depois do surgimento da agricultura, do surgimento da pecuária, fundaram as primeiras cidades. Nessas cidades, como nós tínhamos uma maior concentração de pessoas, surgiram os primeiros problemas urbanos, né? O aumento da produção de lixo, o aumento da produção de esgoto. Só que na terceira imagem, no canto superior direito, eu tenho uma revolução industrial. Foi a partir daí que a interferência humana no meio ambiente ganhou uma enorme produção. Nessa imagem da revolução industrial, eu tenho uma imagem de uma fábrica, mulheres trabalhando na produção. E qual a relação da revolução industrial com o aumento da interferência humana no meio ambiente? Olha, prestem bastante atenção. Antes da primeira revolução industrial, essa revolução que aconteceu no finalzinho do século XVIII, lá na Inglaterra, com a invenção da máquina movida a vapor, essas máquinas utilizavam o carvão mineral como fonte de energia. Nós discutimos na aula passada que os combustíveis fósseis são os maiores responsáveis pela emissão de gases que intensificam o efeito estufa. Antes dessa revolução industrial, as principais atividades econômicas eram agricultura e pecuária, atividades ligadas ao campo. Consequentemente, a maior parte da população vivia no campo. A gente tinha aproximadamente 80% da população vivendo no campo, 20% vivendo nas cidades. Com a Revolução Industrial, as primeiras fábricas surgiram nas proximidades das cidades. Consequentemente, aconteceu o êxodo rural, aquela saída da população em massa do campo para as cidades. Só que essas cidades elas não estavam preparadas para receber essa grande quantidade de pessoas. E aí surgiram grandes problemas ambientais urbanos. O aumento da poluição atmosférica, a descaracterização da paisagem natural, justamente para construir as casas, construir as fábricas. A gente teve o aumento da produção de lixo, o aumento da produção de esgoto, entre outros problemas.
Ah, professor, 3 marcos aí da interferência humana no clima, certo? No slide 4, nós vamos analisar quando a sociedade começou a se preocupar com o meio ambiente. Nós vamos analisar a importância da questão ambiental. A professora Lidiane, na primeira aula, falou sobre a ordem mundial bipolar, não é? Pós Segunda Guerra, nós temos a Guerra Fria, o mundo era dividido em 2 grupos. Um lado capitalista, liderado pelos Estados Unidos, o outro socialista, liderado pela União Soviética. Nesse contexto, os países eram classificados em 3 grupos. Uma regionalização em 3 mundos. Primeiro mundo, lembrem da aula da professora Lidiane, lá no início do projeto. Primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, países socialistas. Terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos. Vale lembrar que nessa época os países do primeiro mundo representavam, a sua população representava em torno de 1/5 da população do mundo. Só que esse 1/5 da população do mundo consumia mais da metade dos recursos naturais. Ou seja, 20% da população consumia mais da metade do que era produzido no mundo. Até que no final da década de 60, um grupo de estudiosos, cientistas, políticos e empresários começaram a se preocupar com a interferência do homem na natureza e as consequências dessa interferência do homem na natureza. Realizaram um estudo que foi intitulado Os Limites do Crescimento. Nesse estudo, eles perceberam que a ação do homem no meio ambiente estava gerando cada vez mais uma interferência negativa na natureza. E eles chegaram à conclusão que se esse consumo típico dos países do primeiro mundo fosse estendido para os outros países, em no máximo 100 anos, os recursos naturais iriam se esgotar. Esse grupo de estudiosos ficou conhecido como Clube de Roma. Então eu tenho uma logomarca ali no canto esquerdo da tela, o Clube de Roma, que é como se fosse uma representação da Terra com o título em inglês, Clube de Roma. E aí, gente, no slide 5 a gente vai falar da inviabilidade do modelo consumista de desenvolvimento. Aqui a gente tem que trabalhar logo os conceitos de consumo e consumismo. Professor, qual é a diferença entre consumo e consumismo? O consumo é quando você utiliza produtos e serviços de acordo com a sua necessidade. Já o consumismo é o consumo em excesso, o consumo exagerado. E aí eu estava assistindo uma reportagem TV e eu vi que uma apresentadora da TV brasileira falou que tinha nada mais, nada menos de que 735 pares de calçados na sua casa. Eu fiquei pensando, se ela fosse usar um par de sapato por dia, ela ia passar quase 2 anos sem repetir. Existe a necessidade de tantos calçados? Isso é consumismo. E aí na tela nós temos uma imagem do famoso American Way of Life, que é o estilo de vida estadunidense. Como eu falei para vocês, os países do primeiro mundo, na segunda metade do século XX, tinham um consumo que representava mais de 50% do que a Terra produzia. Então eu tenho uma imagem que representa uma família composta por 4 pessoas. Eu tenho uma mulher que está assando churrasco aí. Eu tenho um homem que está tocando uma guitarra, um instrumento como um violão. Tem um adolescente numa bicicleta. Uma menina dentro da piscina. Ao fundo eu tenho uma lancha branca num lago. Não sei se dá para perceber se é lago, se é uma praia. E eles estão fazendo um piquenique. A gente percebe que nas mesas tem uma quantidade de alimentos bem superior à necessidade de 4 pessoas. Então esse estilo de vida estadunidense é um estilo de vida que a Terra não iria suportar se grande parcela da população consumisse
como esse público, não é? Os habitantes dos Estados Unidos. No slide 6 eu tenho 3 imagens. A primeira imagem, no canto superior esquerdo, mostra uma espécie de evolução do homem. Eu tenho o homem desde a pré-história, evoluindo até chegar no homem dos dias atuais. Esse homem dos dias atuais, ele é representado por um homem extremamente consumista. Um homem que está acima do peso e que está consumindo, está de terno, e ele está consumindo em excesso. Na segunda imagem, no canto superior direito, eu tenho como se a Terra tivesse consumindo um sanduíche e dentro desse sanduíche uma série de multinacionais estadunidenses. Para quem não lembra, na aula da professora Lidiane, ela falou que multinacionais são empresas geralmente de países desenvolvidos que abrem filiais em várias partes do mundo. Aí eu tenho ali o McDonald's, eu tenho ali a Coca-Cola, eu tenho a Pizza Hut, eu tenho o Burger King e no finalzinho lá em cima do sanduíche a bandeira dos Estados Unidos, para mostrar que essas multinacionais, em sua maioria, pertencem aos Estados Unidos. Já na terceira imagem, que é a imagem abaixo da tela, eu tenho uma representação da Terra como se ela não estivesse suportando toda essa degradação, todo esse consumismo, né? Eu tenho uma Terra ali, ao redor dela tem uma imagem alaranjada, como se fosse o calor, que eu posso associar ao aumento da temperatura, né? Ao aquecimento global. Ela está com o leque se abanando, muito lixo em torno da Terra, em cima da Terra, uma poluição gerada pelas indústrias, a Terra com curativos no rosto, como se estivesse doente. Então é justamente para mostrar, para dar a ideia que a Terra ela não está suportando esse modelo consumista de desenvolvimento. E aí, gente, a gente falou no Clube de Roma, não é? Que a primeira discussão sobre os problemas ambientais começou na década de 60. Um grupo de estudiosos, de cientistas, começaram a analisar, a discutir sobre as consequências da ação humana no meio ambiente, chegaram a uma conclusão que se continuasse nessa mesma proporção desse crescimento consumista, a Terra não iria suportar. E aí na segunda metade do século XX começou uma discussão sobre a necessidade de ações a nível global de preservação do meio ambiente. No slide 7, eu tenho a primeira grande conferência sobre meio ambiente. Essa conferência foi realizada no ano de 1972, na cidade de Estocolmo, na Suécia, e ficou conhecida como Conferência de Estocolmo. Ao lado eu tenho uma imagem, uma foto da conferência com o título Estocolmo 1972. Qual era o objetivo dessa conferência, professor? Discutir justamente as consequências da degradação do meio ambiente e a necessidade de abordar políticas de desenvolvimento humano e a busca de uma visão de preservação dos recursos naturais. Nessa conferência, houve uma polêmica entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Por quê? Porque todo mundo chegou à conclusão que a agressão do meio ambiente estava exagerada e precisariam tomar algumas atitudes. Só que os países desenvolvidos, na Conferência de Estocolmo, apresentaram uma ideia de crescimento zero, que era mais ou menos assim: os países industrializados iriam continuar seu processo de industrialização, já os países em desenvolvimento, eles deveriam evitar sua industrialização para não aumentar a liberação de gases que intensificam o efeito estufa. Não chegaram a um acordo, porém essa conferência ela foi considerada a primeira grande conferência sobre meio ambiente. Estocolmo 72, não é? Quais os principais objetivos dessa conferência? Eles discutiram as mudanças climáticas,
naquela época eles já percebiam que as mudanças climáticas estavam acontecendo e que essas mudanças climáticas eram consequências de ações do homem, ações antrópicas, discutiram a questão da qualidade da água, já que a gente sabe que a água é um recurso infinito e abundante, só que quando a gente fala em água potável, ela está cada vez mais escassa e nós precisamos da água para sobreviver. Houve um debate de soluções para minimizar, reduzir os desastres naturais, reduzir e encontrar soluções para a modificação da paisagem, discutir as bases do desenvolvimento sustentável. Logo lá na frente, daqui a pouquinho, a gente vai trabalhar esse conceito e mostrar a importância do desenvolvimento sustentável. Limitar a utilização de pesticidas na agricultura. Quanto maior a utilização de pesticidas, maior a contaminação do solo e, consequentemente, a contaminação do lençol freático. E reduzir a quantidade de metais pesados lançados na natureza. No slide 9, nós vamos falar sobre sustentabilidade. Termo muito comum na atualidade, mas que algumas pessoas utilizam de uma forma meio que equivocada. Quando se fala em sustentabilidade, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, né? Preservação do meio ambiente. Falar em preservação do meio ambiente é falar em sustentabilidade? Sim, é falar em sustentabilidade. Mas a gente tem que lembrar que a sustentabilidade ela é formada por um tripé. É a questão ambiental, a questão social e a questão econômica. Ou seja, quando eu estou falando em preservação das florestas, eu estou falando de sustentabilidade. Eu estou falando de uma questão ambiental. Porém, quando eu estou falando também sobre respeito à diversidade, que seja uma diversidade sexual, uma diversidade étnica, quando eu estou promovendo essa discussão, eu também estou falando em sustentabilidade. Quando eu falo em crescimento sustentável, eu também estou falando em sustentabilidade. Então aí eu tenho duas imagens, uma imagem que representa a sustentabilidade, uma cidade sustentável, um mundo sustentável, né? Eu tenho ali aerogeradores, que a energia eólica é considerada uma energia limpa, eu tenho árvores, eu tenho placas de painéis fotovoltaicos, né, de energia solar. Do lado direito eu tenho uma imagem que representa o tripé da sustentabilidade. Aliar a questão ambiental, a questão econômica e a questão social. Já no slide 10, nós vamos falar sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. É simples. O desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. Ou seja, é utilizar os recursos da natureza no presente de uma forma que nas futuras gerações tenham acesso a esses mesmos recursos. É o consumo consciente. O desenvolvimento sustentável, ele não esgota os recursos para o futuro. E ali no canto superior esquerdo, não é? Eu tenho um símbolo de sustentabilidade, eu tenho um símbolo de desenvolvimento sustentável, que é a imagem da Terra, com 3 setas em volta da Terra, essas setas como se fossem cobertas por um gramado, que é justamente para representar o tripé da sustentabilidade e, consequentemente, o desenvolvimento sustentável. Professor, fala do desenvolvimento sustentável na prática? No slide 11, nós temos exemplos de desenvolvimento sustentável. A exploração consciente dos recursos naturais, ou seja, nós precisamos do recurso da natureza para sobreviver, mas a ideia é retirar esses recursos de forma consciente, muito como os índios fazem, né? A gente tem um hábito, se eu for para uma pescaria, quanto mais peixe eu estiver pegando, mais eu vou sentir a necessidade de pegar mais peixe. O índio não. Ele pega o peixe para matar a fome, para alimentar a família naquele momento e vai embora.
ele vai pegar, ele vai retirar os recursos da natureza só para suprir as necessidades daquele momento. A gente não, a gente já tem uma postura diferente, né? A preservação do bem natural aliado à dignidade social, aí eu venho com aquela questão, discutir sustentabilidade não é só discutir a natureza, não é só proteger a natureza, é respeitar essa dignidade social, diminuir o ritmo de consumo. Hoje é muito comum a gente evitar produtos descartáveis. Hoje em algumas escolas a gente tem campanhas, adote seu copo, leve sua garrafinha, que é para diminuir a produção de lixo, por exemplo. Programas socioambientais de conscientização da população, que seja um comercial de TV falando da importância de não jogar o lixo nas ruas. A gente tem a questão dos 3 R's, né? Reduzir, reciclar, reutilizar. Então eu vou usar o mesmo copo para beber água ao longo do dia, porque senão eu precisaria de no mínimo 5 copos descartáveis. Eu iria amassar e jogar no lixo. Eu pego a garrafa PET do refrigerante e posso transformar num brinquedo para o meu filho. Eu pego a garrafa de vidro do suco de uva e posso guardar a água nela ali e reutilizar, né? Investimentos em fontes renováveis de energia, já que na aula anterior, quando a gente estava falando de intensificação do efeito estufa, a gente chegou à conclusão que os combustíveis fósseis são as fontes de energia mais utilizadas no mundo. Só que apresentam 2 grandes problemas, como a gente discutiu na aula anterior. Não é? São esgotáveis, não é? São não renováveis, são finitos. Esse é um grande problema. E o outro problema é que gera uma poluição atmosférica muito grande. Então, substituir a queima dos combustíveis fósseis por uma energia renovável, uma energia limpa, a energia solar, a energia eólica, a maremotriz, além do reflorestamento. Então, se eu preciso de madeira para uma atividade, no lugar de somente desmatar uma área, eu posso fazer um rodízio. Eu posso pegar uma área de reflorestamento, dividir em vários lotes, retiro a madeira do primeiro lote, quando eu retirei, vou para o segundo lote. Quando eu estiver retirando a madeira do segundo lote, eu planto no primeiro, vou para o terceiro lote, planto a madeira no segundo. Quando eu terminar o ciclo, a madeira que eu plantei no primeiro lote já está em ponto de corte novamente. Então aí é uma forma de desenvolvimento sustentável. Você está realizando uma atividade econômica, você está retirando elementos da natureza, mas de uma forma que não vai esgotar. E aí, gente, a gente chega no slide 12, não é? Na maior conferência sobre meio ambiente de todos os tempos. A Cúpula da Terra, conhecida como Rio 92, Eco 92. Essa conferência aconteceu aqui no Brasil, na cidade de Rio de Janeiro. Por isso que ficou conhecida como Rio 92. Conferência com 178 países participando, além de milhares de membros de ONGs, numa conferência paralela. Justamente nessa conferência, que tinha como principal objetivo era tentar minimizar esses impactos ambientais, que uma série de discussões, uma série de metas, uma série de ações para proteger o meio ambiente foi discutido aí e, em certo ponto, colocado em prática, não é? Eu tenho ali a logomarca da conferência, que lembra muito bem a cidade do Rio de Janeiro, é uma espécie do Maracanã, é uma mistura do Maracanã com o globo terrestre. Aí eu tenho lá em cima o Pão de Açúcar, a Lagoa Rodrigo de Freitas, que é para representar justamente o Rio de Janeiro. Professor, qual a importância da Eco 92, da Rio 92? No slide 13, eu vou mostrar que os países reconheceram o conceito de desenvolvimento sustentável. Aquele que a gente fala em utilizar os recursos da natureza de forma que as futuras gerações também tenham acesso a esses recursos. Eles perceberam que esse seria o momento correto de desenvolvimento econômico. Um modelo de desenvolvimento econômico com a preocupação do meio ambiente.
Lá na Eco 92, marcaram ações para moldar ações que tinham como objetivo proteger o meio ambiente. E lá criaram uma Agenda 21, um documento com uma série de objetivos, com uma série de metas que tinham a ideia de proteger a terra, de proteger o meio ambiente. Abaixo nós temos uma foto, não é? Essa foto mostra a seção principal da Eco 92, da Cúpula da Terra, certo? E aí essa conferência deu tão certo, gente. Ela tem uma repercussão tão positiva que planejaram realizar uma conferência no mesmo estilo a cada 10 anos. Ah, professor, teve a Rio 92, depois só teve outra conferência em 2002? Não. Outras conferências continuaram acontecendo. Mas na mesma proporção, 10 anos depois, no ano de 2002, criaram a Rio mais 10, que ela não aconteceu no Rio de Janeiro. Ela aconteceu em Joanesburgo, na África do Sul. Aí você pode perguntar, professor, como é que uma conferência que aconteceu na África do Sul recebe o nome de Rio mais 10? Nada mais era que uma espécie de comemoração, uma alusão aos 10 anos da Rio 92, da Eco 92. Essa conferência, ela teve uma participação de um número maior de países, não é? A Eco 92, 178 países, a Rio mais 10, 189. Ela tinha como objetivo avaliar o que foi combinado na Rio 92, a partir principalmente da Agenda 21, qual meta foi atingida, qual meta precisava continuar tentando. Mas a gente entende que essa conferência ela não teve um êxito tão grande, pelo contexto da geopolítica, né? Ela foi em 2002, e eu não sei se vocês lembram, mas em setembro de 2001, aconteceram os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. Então, no período da discussão da Rio mais 10, o mundo não estava muito preocupado com a questão ambiental. Existia uma discussão mais da geopolítica do que da questão ambiental. Em cima, na parte direita, a gente tem a logomarca da Rio mais 10, que é a palavra Rio, com a letra O no formato do globo, o símbolo de mais e o número 10. E aí, no slide 15, né, a gente tem a famosa Rio mais 20, em comemoração aos 20 anos da Eco 92. A conferência voltou para o Rio de Janeiro, ela aconteceu em 2012. Qual era o objetivo principal dessa conferência? Era a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável. Não é? Essa renovação, ela teve dois temas principais, não é? Existia a necessidade de uma economia verde, e a economia verde é aquela que protege o meio ambiente, no contexto do desenvolvimento sustentável, e lembrando que sustentabilidade não tem a ver só com preservação da natureza, tanto que outro ponto discutido nessa conferência é a erradicação da pobreza. Eu tenho como outro objetivo a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável, né? Como fazer para que o planeta cresça nesse modelo de desenvolvimento sustentável? Ao canto superior direito eu tenho a logomarca da Rio mais 20, não é? É uma espécie de bola que eu tenho uma folha, que eu tenho uma escada e ao mesmo tempo uma pessoa de braços abertos, com a palavra Rio, o símbolo mais e o número 20. E aí a gente vai chegar na Agenda 2030. Assistindo alguns comerciais de TV, vocês com certeza já observaram essa imagem. No slide 16, a gente tem a Agenda 2030. Professor, que agenda é essa? No ano de 2015, houve uma conferência sobre meio ambiente nos Estados Unidos, em Nova York, e lá os representantes das Nações Unidas, os 193 países que fazem parte das Nações Unidas, eles criaram essa agenda. Ela tem 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável.
Objetivo 1, erradicação da pobreza. Objetivo 2, fome zero e agricultura sustentável. 3, saúde e bem-estar. 4, educação de qualidade. 5, igualdade de gênero. 6, água potável e saneamento. 7, energia limpa e acessível. 8, trabalho decente e crescimento econômico. 9, indústria, inovação e infraestrutura. No 10, eu tenho redução das desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo e produção responsáveis. 13, ação contra a mudança global do clima. 14, vida na água. 15, vida terrestre. 16, paz, justiça e instituições eficazes. E o 17, parcerias e meios de implementação. Essa agenda tem 17 objetivos. E por que o nome é Agenda 2030? Porque ela foi traçada em 2015 e o objetivo era atingir esses objetivos em 15 anos, até 2030. Alguns estudiosos já consideram a Agenda 2030, 10 anos antes, né, dela chegar à sua conclusão, como um fracasso. Porque alguns estudiosos afirmam que desses objetivos, vários não tem como conseguirmos em 10 anos. A erradicação da pobreza, o fim da pobreza no mundo. Será que é possível conseguir esse objetivo 1 em 10 anos? Fica a pergunta. E aí a gente vai terminar com aquela frase de Mahatma Gandhi, não é? O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. Obrigado, bons estudos e até a próxima.